Olá, que bom ter vocês por aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, segunda série do ensino médio, e para esta aula já temos algo planejado. Vem comigo então verificar. A nossa aula de número 43 tem como objeto de conhecimento investigação da deformação de ângulos e áreas provocadas pelas diferentes projeções usadas em cartografia, mas o detalhamento é em ângulos e áreas. Então, já que vamos iniciar a nossa aula, é aquele momento aí que você vai aproveitar para organizar o seu material, para fazer todas as anotações possíveis, até porque no futuro próximo você vai precisar de tudo que nós vamos estudar aí. Silencia aí os celulares que estão próximos a você e vamos então à nossa aula. Então, queridos, como vimos aí no nosso detalhamento, vamos estar estudando ali ângulos, áreas, mas aqui propriamente nesta aula vamos estar trabalhando áreas de figuras planas, tudo bem? E por que, não é, na segunda série do ensino médio está trabalhando aí sobre áreas? Primeiramente, porque somos vestibulandos, né? Temos que estar aí de olho no nosso foco principal, mas também, como eu sempre digo, nas aulas, matemática é uma ferramenta do nosso dia a dia e a área de figuras planas é algo que está aí já intrínseco na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar aí uma jornada fascinante pelo mundo da geometria plana, explorando as diversas áreas das figuras que nos cercam aí no dia a dia, tudo bem? Então, compreender como calcular essas áreas é tão fundamental, tá? Não apenas para o seu sucesso acadêmico enquanto vestibulando, mas, como eu disse aqui no início, também porque tem aplicações ali práticas diversas no nosso conhecimento e no nosso dia a dia. Como assim, professora? Sabe quando você decide pintar ali uma parede da sua casa e você quer saber exatamente quanto de tinta você vai usar? Exatamente isso, você está ali trabalhando o conceito de área. Ou então você se preocupa aí com o piso, não é? Você quer trocar ali o revestimento, quer colocar um revestimento novo e você precisa da medida certa para não comprar material a menos e também para não deixar aí um excesso de material estragando. Então, tudo isso da nossa vida está ligado diretamente ali ao conceito de área, que nada mais é que a medida de uma superfície. Mas como eu falei para vocês, agora nós vamos começar a estudar áreas de figuras planas, e talvez esse nome, figuras planas, te cause aí um certo tremor e comece a dizer, não, é muito difícil, porque eu não sei que figuras planas são essas, são coisas novas, não é não. Observa comigo aqui na tela que essas figuras, né, essas formas geométricas estão ali já presentes no nosso dia a dia. Nós temos aí 8 figuras, e todas ali muito corriqueiras. Eu acho que a que você menos vê no dia a dia é a última, que é o octógono, mas ele também se faz presente aí na nossa vida quando se trata ali de MMA. O formato ali do ringue é justamente um octógono, então nada mais prova do que as formas geométricas, que aqui nós vamos nomear de figuras planas, estão ligadas ali no nosso dia a dia. Mas afinal, o que é que são figuras planas? Observa a leitura comigo aí na tela e aproveita para fazer todas as anotações. Vamos lá, então, acompanhar a nossa leitura? O que são figuras planas? Figuras planas são formas geométricas bidimensionais, ou seja, elas possuem apenas 2 medidas, comprimento e largura. Elas são encontradas em diversos objetos e superfícies ao nosso redor, desde a tela de um celular até o piso de uma casa. E se a gente for ver aí, as embalagens que nós temos no nosso dia a dia, não é, são formadas aí por figuras planas, não é? O seu colchão ali, a superfície dele é uma figura plana, que é o retângulo. Os tapetes aí das casas são figuras planas, os assentos das cadeiras, só que essas figuras planas no nosso dia a dia, elas podem aparecer, sim, sozinhas, não é? Mas elas podem vir ali compondo outros objetos tridimensionais. Mas as figuras planas estão sim presentes ali no nosso dia a dia. E agora vamos começar a estudar aqui algumas detalhadamente, tudo bem? Então, figuras planas e suas áreas ainda de olho na tela. Nós vamos começar aí estudando o quadrado, não é? O quadrado, como você visualiza aí, possui, não é, uma figura plana, que possui 4 lados iguais e 4 ângulos retos. O que é que são ângulos retos? São ângulos que têm a medida de 90 graus. Então, utilizando o desenho que está aí na sua tela, o que é que a gente percebe?
No quadrado, os 4 lados vão ser iguais. Então, eles terão ali a mesma medida e aqui eu vou representar usando o risco. E os 4 ângulos aí são retos. Os ângulos internos, os ângulos que encontram-se dentro do quadrado, são ângulos que medem 90 graus. E para você diferenciar aí o ângulo, para você identificar, na verdade, ângulo de 90 graus, a gente simboliza assim, que eu costumo dizer que é a mosca em cima da mesa. Tudo bem, se a minha figura plana é o quadrado, qual modo, não é? Eu vou calcular a sua área. A área do quadrado, então, já está ali pronta e acabada só para nós usarmos, e é o que nós vemos aqui. A área do quadrado é dada por lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Mas para ficar melhor, para você aplicar esta fórmula aí, você visualizar, eu trago aqui 3 exemplos para você, tudo bem? 3 quadrados. Lembrando que a área do quadrado é lado vezes lado, onde nós podemos dizer que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Tudo bem? Então, nós vamos aplicar esta fórmula. E esta fórmula aqui, queridos, é somente do quadrado. Então, no primeiro exemplo aí, nós temos um quadrado de lado de medida 4. A área, 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado, que vai dar o resultado de 16. 16 metros quadrados, 16 centímetros quadrados, depende da unidade de medida de cada quadrado. O exemplo B, este aqui eu vou chamar de exemplo A. O exemplo B, eu trago aí para os senhores um quadrado, onde a medida do lado é 1/4. Tudo bem? Eu trouxe propositalmente este exemplo, porque aqui nós percebemos que a medida dos lados são iguais e são frações. Então, nós vamos usar aqui para 2 objetivos. Primeiro, saber aplicar a fórmula ali da área do quadrado e também relembrarmos aí a multiplicação entre frações. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. 1/4 multiplicado por 1/4. Mas aí, nesse momento, você pode estar pensando, como é mesmo que se multiplicam aí frações? Simples. Você vai multiplicar numerador com numerador. 1 multiplicado por 1, 1. E denominador multiplicado por denominador. 4 multiplicado por 4, 16. Mas também você já pode ir naquela fórmula ali, não é? Mais direta. Aquela fórmula ali mais sequinha, que é o quê? Que a área do quadrado é dado por lado ao quadrado. E qual é a medida do lado aqui? 1/4. Então, 1/4 ao quadrado será 1 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 4 ao quadrado, 16. Tranquilo? E vamos agora no exemplo aí C, onde eu trouxe para você agora exemplo de um quadrado com um lado número decimal. Aplicando a fórmula, se vai ter lado multiplicado por lado, e aqui eu bato bem a atenção dos senhores o seguinte, quadrado, os lados têm medidas iguais, por isso que fica 3,5 multiplicado por 3,5. Multiplicação de número decimal, tem uma dica para você, tá? Qual é a dica? Multiplique tirando a vírgula. Então, vai ficar 35 multiplicado por 35. Você efetuou aqui o resultado, o que é que acontece? Você vai ter que voltar com a vírgula. Como assim, professora? Ficou meio confuso. 35 multiplicado por 35, você vai obter como resultado 1.225. Mas não esqueça que não era 35 o valor inicial, e sim 3,5. A vírgula, ajeitar aqui para você visualizar melhor, a vírgula, ela existia nos 2 números. Então, o que foi feito? Só para facilitar o cálculo, você tira a vírgula ali temporariamente e faz a multiplicação. Você vai obter 1.225. Mas lembre-se que há uma vírgula, é 3,5 e 3,5. Quantos números há após a vírgula? Você vai ter que lembrar que são 2. Então, para o resultado exato, você vai vir aqui da direita para a esquerda contando 2 números após a vírgula, 2 casas decimais. 1, 2, aí você acrescenta a vírgula. Por isso que o resultado vai dar 12,25. Tranquilo? Então, a área do quadrado aí nós temos que é quanto? Lado vezes lado.
Mas avançando aqui nos nossos estudos e trazendo à tona aí uma figura muito presente no nosso dia a dia. Ela está presente ali em mesa, não é? Está presente ali no formato do nosso colchão, no formato do que mais? No formato dos tapetes e até da bancada da pia. Que figura plana é essa? É o retângulo. Não esqueça que todas as vezes que nós falarmos assim, figuras planas, são figuras que não vão ter ali uma altura que, se tiver no chão e a luz apagada, você vai tropeçar, tá? A figura plana, se nós colocarmos dentro de um ambiente, apagarmos a luz, você vai pisar sobre ela, né? Porque ela só tem duas ali dimensões, que geralmente a gente chama de comprimento e largura, mas algumas literaturas matemáticas chamam de comprimento e altura, mas entenda que essa altura ali não vai ser algo que vai fazer você tropeçar. Tudo bem? Então, figura plana é uma figura que é bidimensional, só tem duas medidas. E aqui vamos nos prender ao retângulo. O retângulo ele tem algumas propriedades aqui, como nós vemos. Ele possui 4 lados, mas cuidado, não vai afirmar que os 4 lados são iguais. Não. Essa igualdade se dá entre quais lados? Somente entre os lados opostos. Então, este lado tem a mesma medida que esse, porque eles são opostos. Eles estão ali de frente um para o outro. Tudo bem? O mesmo pensamento para cá. Este lado está de frente para este aqui. Então, eles terão a mesma medida porque eles são lados opostos. E o interessante no retângulo é que, assim como no quadrado, os 4 ângulos internos, os ângulos que estão lá dentro dele, são ângulos retos, ângulos que medem quantos graus? 90 graus, tudo bem? Estou diante de um retângulo. Eu quero saber como se calcula a área dele. Já tem também uma fórmula ali pronta e acabada para nós usarmos. A área do retângulo é dado por base multiplicado pela altura. A altura, algumas literaturas consideram como este lado. Mas há literaturas matemáticas, há livros ali que dizem que este aqui é o comprimento. Só apagar aqui. Dizem que esta medida aqui é o comprimento e que esta outra medida aqui é a largura. Aí você vai perguntar, então quer dizer que se eu falar base vezes altura eu vou estar errado? Não. São 2 notações ali que se usam em literaturas matemáticas, tudo bem? Mas aqui nós vamos usar como base vezes altura, que nós vamos representar assim, base vezes altura, lembrando que a altura aqui é representada pela letra H, porque nós estamos utilizando ali a escrita na língua inglesa, tudo bem? Então, para praticar um pouquinho a aplicação dessa fórmula, há também 3 exemplos aqui para os senhores. E aí nós temos o primeiro retângulo. No primeiro retângulo, nós temos aí as medidas 15 por 7. Então, aqui ele vai ter uma base de 15 e uma altura de 7, lembrando que a fórmula para o cálculo da área do retângulo é base vezes altura. Então, fazendo a aplicação aqui para o primeiro exemplo, nós vamos ter 15 vezes 7, e essa multiplicação aqui vai ser igual a 105. Como eu disse anteriormente, pode ser 105 metros quadrados, 105 centímetros quadrados. E por que sempre ao quadrado? Não é? Talvez você tenha se perguntado. Se for ao quadrado, se for metro, nós vamos ter 15 metros vezes 7 metros. 1 metro também vai aparecer aqui, ó, 2 vezes na multiplicação. Então, utilizando ali a propriedade de potência, conserva-se a base e somos expoentes. Metro quadrado. A unidade de medida da área, se for metro, centímetro, milímetro, não importa, sempre vai ser elevada ao quadrado. Tudo bem? O próximo exemplo, nós temos aí um retângulo, onde a base vai ser 20 e a altura vai ser 3,5, 3,5. E lembrando aqui para vocês que todas as vezes que vocês tiverem um número decimal e você tiver ali um travamento em fazer multiplicação com ele, tira temporariamente a vírgula. Se você tirar temporariamente a vírgula, você vai ficar com 20 multiplicado por 35. O resultado vai ser 700. Mas sabe o que é que você não pode esquecer aí, aluno? Que não é 35. O número original é 3,5. Há ali uma vírgula, não é? Há um número
ali após a vírgula, uma casa decimal. Então, isto tem que ser levado em consideração no resultado final, aqui no 700. Onde essa vírgula vai ficar? Dica, vem da direita para a esquerda ali no resultado. Quantos números após a vírgula nós temos envolvidos aqui nessa multiplicação? Só um. Então, contando da direita para a esquerda, 1, acrescenta a vírgula. Por isso aparece o 70. E o último exemplo aí de retângulo eu trouxe de novo, não é um retângulo que tem ali como base 1/4 e como altura 1/8, justamente propositalmente para que você saiba aplicar a fórmula da área de um retângulo, que é base vezes altura, e que relembre aí a multiplicação entre duas frações, numerador que multiplica por numerador e denominador que multiplica por denominador. Tudo bem? Então, já grava aí, já revisa esse conteúdo e já sabe. Quando você tiver ali que trocar o piso, né, da sua casa, se você já tem aí essa tarefa, essa responsabilidade, se seu piso tem a forma retangular e você quer saber qual a área que você precisa ali revestir, não tenha dúvida. Meça ali, não é, o comprimento pela largura, efetue a multiplicação que você vai ter ali o resultado. Avançando aqui em uma figura plana que também faz bastante parte do nosso dia a dia, é o triângulo. O triângulo, ele possui 3 lados, não é? Por isso que é triângulo, 3 ângulos ou triláteros. Aqui nós vamos ter 3 lados, tudo bem? E nós vamos ter aí 3 ângulos internos, tranquilo? O que é que a gente percebe aqui, gente? Quando eu tenho um triângulo, eu tenho que ter a seguinte noção. O triângulo, ele não vai ter ali somente a base vezes a altura multiplicado. Nós vamos precisar fazer uma divisão por 2, tá? E talvez você diga assim, poxa, por que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2? Esse base vezes altura me remete ali ao retângulo, não fiquei ali, né, muito satisfeito com o que eu estou vendo aqui. De onde vem? Sabe aqui quando você tem o seu retângulo? Se nós traçarmos a diagonal, nós temos aí quantos triângulos? 2. Então, para eu achar a área de um triângulo desse aqui, eu vou pegar a área do retângulo, que é quem? Base vezes altura, e dividir por 2, porque aparecem aqui 2 triângulos, tudo bem? Então, retomando para você fixar melhor, a área do triângulo é dado por base vezes altura, dividido por 2, e para você visualizar de novo 3 exemplos, lembrando aos senhores que, tá vendo aí no meio de cada triângulo uma altura sinalizada? Pois é, tá? Muito cuidado na hora de trabalhar a altura no triângulo. Alguns alunos que não estão assistindo esta aula podem dizer que a altura do triângulo vai ser essa aqui. Ah, se eu soltar uma bolinha bem aqui do vértice, ela vem descendo esse caminho, então essa é a altura. Não, não é. Isso daí é o lado do triângulo, tá? A altura, ela começa no vértice oposto ali à base, que está de frente ali para a base, e onde ela termina, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, a altura do retângulo aí é esta. Tudo bem? Então, utilizando a fórmula, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? A área vai ser base, 13, vezes altura 8, dividido por 2. Fazendo esta multiplicação e depois a divisão, se chega aqui a área deste retângulo é igual a 52. Indo no segundo exemplo agora, nós temos a base 16 e a altura 4. Então, a área deste triângulo vai ser base multiplicado pela altura, multiplicou, o resultado você vai dividir por 2. Efetuando os cálculos, se chega a 32. E o mesmo raciocínio aqui para o último triângulo, onde a base mede 7 e a altura 8. Tudo bem? Então, vai ser ali base vezes altura, dividido por 2. Primeiro, faça a multiplicação. Depois, faça a divisão ali, não é, do valor encontrado na multiplicação por 2. E neste triângulo, nós chegamos aí que a área é 28. Avançando mais um pouco, chegamos em paralelogramo. O paralelogramo, como você vê aí, ó, paralelogramo, lados paralelos. Possui 4 lados com lados opostos
paralelos, ou seja, eles nunca vão se encontrar. Este lado nunca vai encontrar este, porque os lados opostos são paralelos, nunca vai ter um ponto ali de encontro, de interseção. O mesmo raciocínio para este. Este lado aqui é oposto a esse. E ele nunca vai se encontrar, eles nunca vão se encontrar. Tanto que se nós fôssemos ali fazer o prolongamento, você ia perceber fácil, ó, que eles sempre vão estar ali sem um ponto de interseção. Quando eu tenho um paralelogramo, qual é a fórmula para se calcular a área? A mesma do retângulo, isso já te ajuda muito aí em provas. Então, a área do paralelogramo é a mesma fórmula ali usada para o retângulo, que é base vezes altura. Base vezes altura para você visualizar aqui. E eu chamo a atenção dos senhores de novo, tá? Deixa que outro aluno que não está assistindo a nossa aula diga que a altura do paralelogramo é essa. Não é, isso aí é lado. Se você jogar um objeto aqui deste vértice, a trajetória que esse objeto vai aí traçar, não é? Vai desenvolver, é esta aqui que está sinalizada pelo 4. A altura começa lá no vértice e onde termina, forma um ângulo de 90 graus, tudo bem? Como eu calculo a área de um paralelogramo? Base vezes altura. Então, 7,4 multiplicado por 4, que é igual a 29,6. E no próximo exemplo, 12,5 vezes 10, que vai dar aí 125. Mas não esqueça o seguinte, tá? Que, independente se for metro, centímetro, milímetro, a unidade de medida vem sempre elevado ao quadrado. Então, aqui nós ficaríamos com centímetros quadrados. E se aqui fosse milímetro, nós ficaríamos aqui com milímetros quadrados, tudo bem? Tá anotando aí tudo? Beleza, então, e chegamos aqui a mais uma figura plana, que é o trapézio. O trapézio possui 4 lados, como você visualiza, com 2 lados paralelos, tudo bem? Que são as bases, que é justamente esta e esta aqui. Porque se nós prolongarmos esses outros lados, a gente vai ter a noção aí de que eles vão se encontrar. Então, no trapézio, as bases elas são paralelas, elas nunca irão se encontrar. E quando eu tenho um trapézio, qual é a fórmula que eu uso para calcular a área? Você vai usar aí base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. E que aqui está tudo resumido para você, ó. Base maior vezes base menor multiplicado pela altura dividido por 2. E para facilitar, exemplos. Eu tenho aqui um trapézio onde a base maior é 12, a base menor mede 8 e a altura 10. Então, 12 mais 8, porque é base maior mais base menor, multiplicado pela altura, multiplicado por 10, e o resultado disto dividido por 2. Então, aqui eu vou ter 12 mais 8, 20. 20 multiplicado por 10, 200, dividido para 2, 100. No próximo exemplo, a base maior mede 15, a base menor mede 11, obedecendo aqui a nossa fórmula, base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Muita calma nessa hora. Primeiro você vai resolver aqui em cima, o parêntese vai multiplicar pela altura, o resultado você vai dividir por 2, tudo bem? Então, fazendo aqui as devidas operações, chegamos ali que a área é igual a 156. Mas avançando, nós temos aí o círculo, né? A moçada aí que pensa em ter piscina em casa, que já tem piscina e que quer mudar ali o piso da piscina. E é também interessante manjar aí, dominar um pouco da área do círculo. O círculo, ele tem uma forma arredondada, como os senhores podem ver, e todos os pontos estão equidistantes, estão à mesma distância do centro. Tudo bem? E essa mesma distância aí do centro é o que nós chamamos aqui de raio. Como se determina, então, a área de um círculo? Se determina por π raio ao quadrado, e aí muito familiar para todo estudante, πr ao quadrado. Para você visualizar, eu trago aqui 2 exemplos. O primeiro círculo, o raio é 20. Sabendo que a área do círculo é πr ao quadrado, eu vou ter o π, que eu vou manter aí. O raio é 20, então 20 ao quadrado. A área deste primeiro círculo vai ser π vezes 400. De onde vem o 400? Daqui. 20 vezes 20.
E o mesmo raciocínio eu aplico para o segundo círculo. A fórmula πr², essa fórmula serve para todos os círculos, independente da medida do raio. Tudo bem, nesse caso o raio aí mede 3, vai ficar π que multiplica 3². A área vai ser π vezes 9 ou 9π. Não tem problema se você deu esse resultado. De onde vem o 9? Daqui, ó, 3². 3 vezes 3. Então, aí vocês viram uma aplicação prática, não é? Das fórmulas que nós relacionamos aí, tendo vários valores diferentes, mas que a fórmula continua a mesma. Mas o que é que você não deve esquecer? Tudo bem? Faça essa anotação, mantenha isso aí bem fresquinho na sua memória, é que todas as vezes que você estiver ali determinando medida de área, você tem que colocar ali, se for centímetro, cada medida, centímetro². Se for metro, metro². A medida, no final, sempre tem que vir elevada ao quadrado, tudo bem? Mas vamos avançar aqui, já que nós estamos falando aí, não é, da unidade de medida, observa aí na tua tela e aproveita para fazer a anotação. Agora nós vamos estar falando aí sobre as unidades de medidas, tudo bem? De áreas de figuras planas. Então, observa aí a leitura, faz a tua anotação. Então, todas as unidades de medidas de áreas de figuras planas obedecem ali o sistema internacional, tudo bem? O primeiro, mais comum, mais usado, é o metro quadrado, como você visualiza aí a representação. E é a unidade padrão ali da área no sistema internacional. Ele equivale à área de 1 quadrado com lados de 1 metro. Então, imagina ali um quadrado, onde cada lado mede 1 metro. Quando você calcular a área, você vai ter 1 metro quadrado. E aí é muito utilizado, né, para medida de revestimento. Ah, quanto vou ter que pintar aqui nessa parede? Ah, você vai ter 3 metros quadrados. E agora você já sabe de onde deriva. O segundo é o centímetro quadrado. Observe aí a representação. E equivale à área de 1 quadrado com lados de 1 centímetro. São os únicos? Não, nós temos aí mais 2. Quer ver? Acompanhe a leitura aí. Milímetro quadrado, como eu disse para vocês aí na resolução dos exemplos, né? Equivale à área de 1 quadrado com lados de 1 milímetro. Perceba aí que a figura plana usada pelo Sistema Internacional foi o quadrado, tudo bem? E terminamos aí no quilômetro quadrado. Nossa, aí a área é imensa, porque nós estamos trabalhando com quilômetro. Equivale à área de 1 quadrado com lados de 1 quilômetro. Mas aí você pode pensar, só são essas unidades de medidas aí, não é, que existem? Será que não há outras unidades? Assim, quer ver? Continua aí de olho na tela que agora nós vamos conhecer o hectare e o acre, tudo bem? Aproveita também para fazer aí a sua anotação. Hectare, olha só como se representa. Muito utilizado para medir áreas de terrenos e propriedades rurais. Um hectare equivale a 10 metros quadrados. E o acre é utilizado principalmente em países de língua inglesa para medir áreas de terra. Um acre equivale a aproximadamente 4.047 metros quadrados, mas atenção, não é? Já que estamos falando aqui de medidas de área, tem conversão existente sim entre essas medidas. Então agora aproveita aí, põe o teu lápis, a tua caneta, o print para trabalhar e vamos conhecer então a conversão entre essas unidades. Vamos lá então? É importante saber como converter entre diferentes unidades de área. Se de repente você está ali trabalhando no metro quadrado, 1 metro quadrado corresponde a 10.000 centímetros quadrados. 1 centímetro quadrado corresponde a 100 milímetros quadrados, e vai anotando que vestibular aí sempre quer puxar o teu tapete nesse detalhe. 1 quilômetro quadrado corresponde aí a essa quantidade de metro quadrado e 1 hectare corresponde a essa quantidade aí de metro quadrado, tudo bem? Então, espero que você tenha conseguido fazer as anotações, que você já reconheça agora a utilidade diária no seu dia a dia, tudo bem? Que você aí agora não tenha mais dificuldade na hora de trabalhar com revestimento, com pintura na sua casa. Agradeço, então, a sua companhia e nos vemos aí numa próxima aula. Tchau, tchau!